A Rádio Gazeta apresenta Momento Agro. Informações do mundo rural, cotação, previsão do tempo, papo com especialista e os principais destaques da semana. Momento Agro. Bom dia, gente amiga, gente do bem, está começando o seu Momento Agro. Bom dia, Espírito Santo, bom dia para você, produtor e produtora rural, que já começou esse sabadão logo cedo aí trabalhando. Eu sou Hinton José. E eu sou a Rose Ronchetti. E até às 8 horas vamos levar informação, prestação de serviço e boas histórias do campo para você. Aqui tem a previsão do tempo, agronegócio, sustentabilidade, agroturismo, agenda de eventos e histórias inspiradoras de quem faz o agro capixaba acontecer. Momento Agro conecta então o homem e a mulher do campo com as principais informações das regiões norte e noroeste do Espírito Santo. E a sua participação é sempre bem-vinda. Envie aí suas sugestões, tire suas dúvidas ou conte aí a sua história pelas redes sociais da Rádio Gazeta FM, no @GazetaFM Norte. Aproveita e já segue aí a gente no Instagram. Ou também pelo WhatsApp 99511-1536. Vamos juntos então, Rose. Está no ar o Momento Agro. Vamos começar conferindo os destaques do nosso programa de hoje. Seca avança e já atinge todo o Espírito Santo. Produtora deixa o serviço público e faz sucesso com cocadas de café e pimenta do reino em Jaguaré. Exportações e consumo interno de café solúvel crescem no Brasil. Pesquisa mede nível de adoção tecnológica entre produtores capixabas. Floresta como destino, áreas de mata podem gerar renda e agregar valor ao agroturismo. Muito bem, estas e outras informações a partir de agora no nosso Momento Agro, que traz o nosso primeiro quadro, é o Giro Agro. A Semana Agro em destaque. Giro Agro. Vamos começar então, José, e vamos começar com uma informação tanto quanto preocupante. É verdade. Seca avança e já atinge todo o Espírito Santo. Pois é, seca que se agravou e já alcança todo o estado em intensidade moderada, hein? Em junho, 100% do território capixaba estava sendo classificado como seca fraca. A mudança de fraca para moderada, ocorrida em apenas um mês, aparece no 5º boletim do Centro Integrado de Comando e Controle para o Enfrentamento dos Impactos do Fenômeno El Niño, atualizado em 17 de agosto, elaborado pelo Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A classificação indica aí a possibilidade de impactos combinados de curto e longo prazo, com reflexos aí sobre pastagens, atividades agrícolas, umidade do solo, vazões dos rios e ecossistemas. Os reflexos já aparecem nos sistemas utilizados para abastecimento público. Dos 101 pontos de captação monitorados pela CESAM, 25 estão em situação de atenção e 3 já foram classificados como críticos, distribuídos aí em 17 municípios capixaba. As captações críticas foram registradas em Fundão, no Ribeirão Braço do Norte, em São Roque do Canaã, no Rio Santa Maria do Doce, em Venda Nova do Imigrante, na barragem Bananeiras. Já os pontos em situação de atenção estão na Serra, Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Mantenópolis, Pedro Canário, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado e Vila Valério, além dos municípios que possuem captações críticas. Apesar do quadro, o boletim informa que aproximadamente 72% dos pontos monitorados continuam aí operando normalmente, mas isso já serve de alerta pra gente, né, então? Verdade. Sair de uma situação de fraca para moderada em apenas 30 mês, né? dias é algo muito que chama muita atenção. Verdade. Então vamos continuar falando dessas condições do tempo agora com relação à água e trazendo esse destaque aqui sobre o El Niño, que poderá fazer, inclusive, Rose, o preço do chocolate subir de novo. Exatamente. Mais altos aí há pelo menos um ano,
Os preços do chocolate podem subir ainda mais no médio prazo devido aí ao El Niño, que ameaça prejudicar as plantações de cacau lá no oeste da África, afetando a produção de cacau na Costa do Marfim e Gana, que respondem aí por 60% da produção mundial de cacau. Segundo o Indian Point Mercados Globais, o impacto do El Niño pode atrasar o início das chuvas, prolongar o período de seca nos dois países, afetando a fase de floração e desenvolvimento dos frutos. Já no Equador, terceiro maior produtor global, as chuvas excessivas e as altas temperaturas podem ser amplificadas e levar ao surgimento de doenças no ciclo. O El Niño também gera preocupações entre os produtores de cacau aqui no Brasil. O fenômeno pode provocar veranicos, altas temperaturas e estiagem no norte e nordeste do país, regiões de produção aí da amêndoa. No Espírito Santo nós temos também, né, Inton? Mas a gente sabe que as regiões norte e nordeste, aí com Pará e a Bahia, são aí as maiores produtoras. A situação, de acordo com autoridades do setor, é muito preocupante, porque pode gerar até uma questão de viabilidade da produção nos próximos 2 anos. O chocolate pode ficar mais salgado, então. É verdade, né, Rose? É realmente essa situação do El Niño aí com relação aos impactos que você viu, que não é só no tempo, né? Acaba gerando toda uma preocupação em toda uma cadeia produtiva, né? Exato. A gente tem já, né, expectativas aí que a gente torce para que não se confirmem, de alta até nos produtos da cesta básica. Porque vai virando aí uma situação, né, de falta de produção, chuva demais em um lugar, falta no outro. Vamos torcer aí e pedir a Deus para que isso tudo não passem de previsões, tá né, certo. Então? Vamos virar a página nesse assunto. Vamos virar a página, vamos falar de coisa boa. Tour Virtual orienta produtor sobre descarte correto de embalagens de agrotóxicos. Esse aqui, pessoal, é um assunto muito importante, porque todo mundo que usa aí os agrotóxicos tem depois que dar uma destinação correta, né? E para facilitar aí o acesso às orientações sobre esse processo de descarte das embalagens vazias de defensivos agrícolas depois de uso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, em parceria com o Sistema Campo Limpo, lançou um tour virtual em 360 graus. Disponível no Senar Play, o recurso permite que o produtor conheça de maneira interativa os procedimentos relacionados à aquisição, transporte, armazenamento e a devolução das embalagens vazias de defensivos agrícolas. Olha que legal isso, né? Muito, muito interessante. Muito interessante mesmo isso aqui. Atualmente, mais de 90% das embalagens de defensivos agrícolas utilizadas no Brasil retornam ao sistema de destinação e podem ser transformadas em novos produtos. O índice coloca o país entre as referências internacionais nesse tipo de logística reserva. Para acessar o Tour 360 graus, ciclo de vida das embalagens de defensivos agrícolas, é só baixar lá o aplicativo Senar Play. Momento Agro na Gazeta FM, que segue trazendo as informações para você na manhã deste sábado, aniversário de Linhares. Hoje, aniversário de Linhares e de Colatina também, então. Né? E de Colatina também. Parabéns aí para os moradores dessas duas cidades, né? Parabéns para essas duas cidades tão próximas de nós e tão prósperas. Inclusive, algumas regiões ali de Colatina, o som da Gazeta consegue alcançar e tem muita gente ouvindo lá. Exato. Um abraço aí então pro povo de Colatina que nos ouve. Vamos dando sequência ao Momento Agro agora, falando dos números. O Agro em números. Embarques de café começam firmes, mas atraso da colheita limita a oferta. As exportações brasileiras de café iniciaram a safra 2026-2027 em ritmo superior ao observado no começo da temporada passada. Segundo o CEPEA, o desempenho poderia ter sido ainda melhor caso as chuvas de junho e julho não tivessem atrapalhado a colheita e a secagem dos grãos nos terreiros de café arábica em Minas Gerais e São Paulo. De acordo com o Centro de Pesquisas, o ritmo mais lento da colheita tem limitado a disponibilidade de café beneficiado e pronto para embarque.
As chuvas também têm dificultado os trabalhos de campo e afetado a qualidade dos grãos, especialmente a bebida. Pesquisadores do CPEA ressaltam que esse cenário pode restringir, ao longo da temporada, o ritmo de disponibilização de café para exportação, sobretudo diante dos problemas de qualidade. A colheita do arábica ela já está aí nessas regiões com cerca de 85%, 90% concluída. E nessas regiões tem chovido, né, então? Sim. Então, por isso, esses problemas aí. Mas já está finalizando. Vamos ver que na reta final. O problema é essa questão da qualidade, né? Devido à chuva. Mas vamos aguardar para ver. Continuando falando de café, Rose, exportações e consumo interno do café solúvel crescem no Brasil. Exatamente. Depois de toda aquela questão, né, então, de tarifaço, né? Que o café solúvel brasileiro foi muito impactado. As exportações do café solúvel somaram aí 8 mil toneladas em julho deste ano, equivalente aí a 353.761 mil sacas de 60 quilos em café verde. O café verde que a gente fala é aquele café pilado, né? O volume é, então, 20% superior ao embarcado no mesmo mês do ano passado. Os dados aí são da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX. O resultado consolida a retomada do produto no mercado internacional e vem acompanhado de um avanço igualmente expressivo no consumo interno aqui no Brasil. Com o desempenho do mês passado, o Brasil acumula 57 mil toneladas, 2.488.000 sacas exportadas entre janeiro e julho deste ano, uma alta de 10,9% sobre as 51 mil toneladas, algo em torno aí de 2.243.000 sacas registradas nos mesmos 7 meses de 2025. Os Estados Unidos seguem aí como principal destino do café solúvel brasileiro, com 8,4 mil toneladas adquiridas entre janeiro e junho deste ano. É um montante 12% inferior ao do mesmo período de 2025. Valor bruto da produção agropecuária é estimado em 1.390 bilhões em julho. É isso aí, o valor bruto da produção agropecuária, que mede aí o faturamento da produção agrícola agropecuária, é estimado aí em 1.039 bilhões em julho, segundo dados aí da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. A maior parte do valor correspondente à lavoura, que soma 893 bilhões de reais, equivalente a 63,9% do total. A pecuária registra 504 bilhões de reais, correspondente a 36,1% do valor bruto da pecuária. A soja apresenta maior valor estimado, 336 bilhões de reais, seguida pelo milho, com 158 bilhões, pela cana-de-açúcar, com 108 bilhões de reais, e pelo café, com 103 bilhões. Na pecuária, a carne bovina apresenta projeção de faturamento de 246 bilhões, o equivalente a 17,6% do total, seguido pela carne de frango, com 106 bilhões. O valor bruto da pecuária é calculado todo mês, com base aí nas estimativas de produção e na variação de preços no mercado recebidas pelos produtores rurais. Só altas cifras, hein, Rose? Altas cifras, bilhões. O agro brasileiro realmente é muito pujante ainda. Caramba! É uma reserva de mercado aí muito interessante. Fiquei tonto aqui, não sei nem o que representa essa diorama toda. Nem aí. Eu, então se eu ver, nem reconheço. Mas de música eu gosto e eu sei. Muito bem. Chegou a hora do nosso cantinho musical. Vamos aqui abrindo espaço, inclusive, neste momento, para que você possa participar pedindo a sua música, tá bom? Pelo nosso WhatsApp, 995 11 15 36. Hoje nós vamos aqui, Rose, com um pezinho na MPB e um pezinho na música sertaneja, mais regionalista, vamos assim dizer. Ele gosta, gente, ele gosta. O Cio da Terra, Milton Nascimento e Pena Branca e Chavantinho. Só lembrando, a você que acompanha a programação do Momento Agro aí nas redes sociais, nós não temos o quadro musical em função dos direitos autorais. E fecundar o chão.
Ouvimos então Milton Nascimento, Pena Branca e Chavantinho, clássico Cio da Terra. Uma pequena pausa e voltamos já já. É um instante só. Você está ouvindo Momento Agro. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. Papo de especialista. De volta aqui pela Gazeta FM, nossa frequência é você com o nosso Momento Agro e agora com um Papo de Especialista. E o assunto hoje, então, é turismo rural. Depois de passar aí 3 dias lá numa imersão na Rural Tours, que foi um evento aí espetacular para o turismo rural, nós vamos falar hoje um pouco desse assunto aqui no Papo de Especialista. É que o turismo rural ele vem ganhando espaço como uma alternativa para aproximar aí o visitante da realidade do campo e, ao mesmo tempo, criar novas oportunidades para quem vive da produção rural. No Espírito Santo, esse movimento tem dado origem aí a novas rotas que buscam transformar as características e os produtos de cada região em experiências para os turistas. Em São Mateus, uma dessas iniciativas é a Rota das Especiarias, que a gente já inclusive falou dela aqui, né? Sim. Que está sendo estruturada com a participação de produtores e instituições. A proposta é valorizar a produção local e aproximar o visitante das propriedades rurais, criando possibilidades para o turismo e para a geração de renda no campo. Para falar aí sobre o crescimento do agroturismo e os caminhos para transformar uma propriedade rural em um atrativo turístico, o Papo de Especialista deste sábado aqui no nosso Momento Agro é com o Sebastião Carias, consultor de turismo rural e agroturismo do Senar. Sebastião, bom dia e já vamos agradecendo aqui por bater esse papo com a gente aqui do Momento Agro. O agroturismo vem crescendo e novas rotas vêm surgindo também em diferentes regiões aqui do nosso Espírito Santo. O que explica esse interesse cada vez maior por esse tipo de turismo? O agroturismo vem crescendo devido à sua especialidade, de juntar várias tendências em um único produto. Natureza, mais gastronomia, mais cultura, mais agricultura familiar, experiência, sustentabilidade, mais geração de renda para a família. Diante desse contexto, o turismo deixou de ser apenas uma experiência de visitação e passou a valorizar a vivência, a conexão e a participação do visitante na cultura, na natureza e no cotidiano do destino procurado, Quando uma rota ela é estruturada, ela não beneficia apenas as propriedades rurais que recebem aí os visitantes. Qual é a importância, Sebastião, de uma iniciativa como essa para o município e para toda a região? Uma rota de agroturismo pode ser muito estratégica para uma cidade, como São Mateus, para um município como São Mateus. Principalmente, o município já possui uma forte base agrícola, pecuária e fruticultura, além de atrativos culturais e naturais. Além disso, São Mateus tem um diferencial que pode ser muito explorado, que é a produção da pimenta e outras especiarias, que pode ser integrada à gastronomia, cultura e às experiências nas propriedades. A prefeitura destaca, inclusive, a relevância da pimenta do reino e da pimenta rosa, que já possui sua indicação geográfica para a economia e para o potencial de desenvolvimento do agroturismo. Quer dizer, uma rota de agroturismo em São Mateus pode conectar a outras rotas, como a rota quilombola já existente, o campo, mais a produção, a gastronomia, a cultura e etc. Transformando aquilo que já existe no território em novas experiências e oportunidades de renda. E olhando agora para o produtor rural, que já tem a atividade agrícola dele, como principal fonte de renda, quais são as vantagens de abrir a propriedade para o turismo? Para o produtor rural, abrir a propriedade ao turismo pode trazer uma nova fonte de renda, para a família, Quer dizer, vai ter uma outra fonte de renda, sem, além de perder a atividade agrícola, Ele pode comercializar seus produtos diretamente ao visitante, como cafés, doces, queijos, fruta, artesanato, agregando valor à produção, à sua propriedade e aos seus serviços. Essa possibilidade de uma nova fonte de renda, ela também parece estar despertando o interesse dos produtores. Como tem sido essa receptividade, Sebastião? Especialmente aí entre os produtores que estão participando da estruturação de rotas como essa das especiarias em São Mateus.
A receptividade do produtor tem sido bastante produtiva e crescente, né? Em busca de uma nova fonte de renda, né? De uma inovação para que ele tenha mais um ganho em sua propriedade. Em São Mateus já existe mobilização de produtores e instituições para estruturar a rota das especiarias. Mas em torno de aí uns 12 a 13 produtores participaram recentemente das discussões sobre o roteiro e das visitas técnicas às propriedades. Pensando também na capacitação, já estão sendo previstos para iniciar em parceria com o Senar, Sindicato Rural, Sebrae, Encapé, Prefeitura Municipal de São Mateus e a Associação Agricultura Forte, os cursos de primeiro socorro, boas práticas de fabricação, processamento de pescado, turismo rural e jardineiro, né? Além, né, de paisagem e do paisagismo, né? Nós precisamos que as propriedades tenham um paisagismo bem adequado para encantar o turista assim que ele chega. Mas nem toda a propriedade rural está pronta para receber visitantes. O que é avaliado para identificar se naquele local tem potencial para o agroturismo? O principal para o proprietário rural é ter algo autêntico para oferecer ao turista em forma de experiência, ou seja, para conhecer, fazer ou vivenciar, tais como, né, uma produção agrícola diferenciada, agregada a valor, paisagem, cultura, culinária, né, história, artesanato, entre outros. É realizado um diagnóstico, sim, na propriedade, onde se avalia os seus atrativos, o acesso, a segurança, a infraestrutura e, principalmente, qual a experiência aquela propriedade pode oferecer, né, que pode ser oferecido também em várias modalidades de turismo dentro de uma propriedade. E para aquele produtor que olha para sua própria propriedade e acredita que pode transformá-la em um atrativo turístico, mas não sabe como dar aí o primeiro passo, onde ele pode buscar orientações e apoio, Sebastião? A gente indica inicialmente que procure a Secretaria Municipal de Turismo, né? Porque aí a gente envolve o município que é necessário para a atividade, para desenvolver a atividade, né? O primeiro passo é orientar sobre a estruturação da atividade e os caminhos para transformar a propriedade em um bom atrativo turístico, ou melhor dizendo, um bom produto turístico. Também é possível buscar, né? Pode vir até a gente, ao Senar, ao sindicato, os sindicatos rurais, o Sebrae, o Encapé, que são os grandes parceiros e que têm a capacitação, né, em planejamento, gestão, adequação e orientação para o desenvolvimento do negócio. Beleza, um bate-papo muito interessante, né, Rose? Pra muito! Pessoa que já alimenta esse desejo, né, de ter uma fonte de renda extra ali na propriedade dele, vê que a propriedade dele, as pessoas vão lá, visitam e falam, poxa, que legal, que bonito aqui, que bacana, que diferencial você tem aqui. E ali ele sabe que posso explorar, não posso explorar isso aqui, como fazer, o que devo fazer, buscar orientação, né? Exatamente. E os nossos municípios, eles têm muito potencial, então, e a gente chama atenção, eu até fiz uma matéria no final do ano passado, para isso, para a falta de apoio do poder público, os prefeitos dos municípios, os secretários aí de turismo, né, de cultura e turismo, para olharem isso, porque isso é uma renda para o produtor. Isso é uma outra renda, isso é uma outra fonte de renda. Então isso é muito interessante. E gera divisas para o município também. Com então certeza. não é só o produtor que ganha. Todo mundo. Todo mundo. Então criar, incentivar e buscar meios de colocar de pé essas rotas de agroturismo, isso é muito interessante. Beleza, então. Rose, depois desse papo aí sobre agroturismo, vamos fazendo a primeira análise de mercado aqui no nosso Momento Agro, falando sobre o cacau com André Luiz Carvalho Scampini, secretário executivo da ACAL. A análise do mercado. Olha, pessoal, essa semana o cacau travou uma batalha em cima da marca dos $6.000. Subiu, recuou, subiu de novo. Em Nova York, a tonelada oscilou entre $5.832 e $6.111 ao longo da semana, operando em torno de $5.940. Com dólar na faixa de 5,23, isso equivale a uma saca em torno de R$1.865. Em Linhares, a média da semana ficou em 1.550 com certificação e 1.400 sem certificação. O cabo de guerra em torno dos $6.000 tem dois motivos. De um lado, estoques ainda elevados e o alívio da crise de financiamento em Gana seguram a alta. Do outro, a safra principal da Costa do Marfim está sob ameaça. Falta sol, as chuvas mudaram de padrão e o El Niño se aproxima do pico entre outubro e dezembro. Com superávit global de apenas 25 mil toneladas, qualquer deterioração climática adicional na África pode romper essa resistência com força.
Muito bem, depois de ouvirmos aqui, Rose, a análise de mercado feita aí pelo secretário executivo da CAU, André Luiz, sobre o cacau, vamos contar histórias aqui no nosso Momento Agro. Vamos contar histórias. Histórias que inspiram. Conheça quem transforma o agro. E a história de hoje, então, nós vamos repetir a nossa história da produtora de Jaguaré, que está fazendo sucesso aí com a cocada de café e pimenta do reino, porque nós tivemos um pequeno probleminha na semana passada com os áudios, que ficaram meio trocados, e aí acabou impactando no resultado da exibição da matéria dela. Então hoje, por esse motivo, a gente vai repetir a história aqui da Poliana. Tá certo, então. De uma receita que começou assim, aquela receita feita em casa para complementar a renda, e um negócio que hoje conquista clientes em Jaguaré, uma cidadezinha vizinha, né? As cidades em torno ali também. É a história de Poliane da Silva dos Santos, que mostra como uma propriedade pode se transformar em um novo caminho profissional. Depois de 18 anos trabalhando aí no serviço público, a Poliane decidiu deixar esse cargo efetivo para se dedicar aí às cocadas da Poli. O negócio cresceu, ganhou novos sabores e passou a ocupar um espaço cada vez maior na vida dessa produtora. A ideia de começar a produzir cocadas veio no final de 2019, através da equipe de trabalho, que sempre elogiou minhas cocadas, e começou a me incentivar a vender, o que motivou a complementação de renda, e como eu praticava esporte de corrida de rua, então foi um complemento de renda para que eu participasse de várias corridas. Antes do empreendimento, eu era funcionária pública, e trabalhei por 18 anos no setor do cadastro único, que é vinculado à área de assistência social. E em dezembro de 2025, pedi exoneração para tocar meu próprio negócio, porque à medida que o negócio foi crescendo, eu comecei a não ter muito tempo para atender meus clientes. E foi o que me impulsionou eu tomar a decisão de sair do trabalho fixo e abrir meu próprio negócio. O que começou como uma renda extra ganhou novos contornos com o passar dos anos. E ao observar as características da própria região, Poliane encontrou uma maneira de inovar sem deixar de valorizar aquilo que já é produzido no campo. Jaguaré tem no café e na pimenta do reino duas importantes culturas agrícolas. Na propriedade da família, os dois produtos também estão presentes. E foi daí que surgiu a ideia de transformar esses ingredientes em novos sabores de cocada. O momento em que eu percebi que eu poderia criar novos sabores foi quando parei para observar que a nossa cidade, nosso município, a produção maior é café e pimenta do reino. Então, em 2024 eu criei a cocada de café e final de 2025 tive outra inovação e criei o sabor da cocada de pimenta do reino. E essa criação dos novos sabores veio para agregar valor aos produtos que já temos lá na roça, que também temos a plantação de café e de pimenta do reino. As combinações eram diferentes. Por isso, despertavam a curiosidade de quem conhecia as cocadas da Poli. A pergunta era se uma cocada com pimenta do reino realmente, será que isso vai dar certo? A resposta veio dos próprios consumidores depois da primeira experiência. No começo e até hoje, as pessoas se surpreendem com sabores diferentes, quando eu falo. E aí despertam a curiosidade em experimentar. A de café já se apaixonam pelo cheiro. Quando experimentam, sente o café bem presente na cocada. A de pimenta do reino, algumas pessoas têm resistência em provar, com medo de ser muito ardida. Já outras topam na hora experimentar. E por ser muito diferente, falam, como assim? Nunca vi uma cocada de pimenta do reino. Isso dá certo? E aí boa parte dos clientes que eram fãs da cocada de café, hoje são fãs da de pimenta, que quando experimentam se surpreendem com o sabor. Com os novos sabores conquistando espaço, Poliane também precisou lidar com um desafio bem mais concreto, a estrutura para produzir. Hoje a fabricação ainda acontece na cozinha de casa, mas a produtora já começou aí a preparar um espaço maior para acompanhar o crescimento do negócio. O maior desafio que eu encontrei e ainda encontro é o espaço, pois a minha produção ela ainda é feita toda na cozinha de casa e o espaço é pequeno.
onde era difícil embalar. Ainda continuo produzindo na minha cozinha de casa, mas já dei um passo importante. Construí uma varanda e em breve terei um espaço exclusivo só para trabalhar com as cocadas. Então, com a varanda construída, agora eu já tenho um espaço maior onde eu consigo embalar os produtos. E foi justamente esse crescimento que abriu portas para novos mercados. A participação em feiras começou a levar as cocadas da Poli para além de Jaguaré, aproximando Poliane de novos consumidores e ajudando a tornar a marca mais conhecida. Hoje participo de várias feiras aqui no município e em cidades vizinhas. Todo esse crescimento ele começou com incentivo de amigas que já participavam desses eventos e me convidaram a fazer parte também. E também recebi um apoio fundamental da secretária de turismo do nosso município, especialmente a Vera Bach, que sempre incentiva e impulsiona os empreendedores locais. Isso mudou completamente minha vida, porque as vendas cresceram muito. As cocadas da Poli ficou muito conhecida, conquistei clientes fiéis e amigos em cada lugar que vou. E hoje meu negócio cresce de um jeito que eu jamais imaginei. Mas, além de criar sabores diferentes e buscar novos espaços para vender, Poliane também trabalha para aperfeiçoar a própria receita. A cocada que aprendeu a fazer com a avó ainda na adolescência passou por muitos testes até chegar a uma característica que hoje é um dos diferenciais do produto: a menor quantidade de açúcar. Então, hoje o grande diferencial da minha cocada é exatamente isso. Ela tem bem pouco açúcar, Porque quando eu aprendi lá na adolescência a fazer com a minha avó, era aquele coco ralado fininho. E aí eu percebia que levava muito açúcar para dar ponto. Então eu sempre quis desenvolver receitas com pouco açúcar. E aí foi onde eu fui fazendo testes, testando, fui tirando ao máximo. Então hoje, assim, eu não consigo mais tirar o açúcar, a quantidade, que ele já chegou no ponto certo, senão não dá corte. E também desenvolvi uma cocadinha 0 açúcar, 0 glúten e 0 lactose, porque eu tenho vários clientes que são diabéticos, pessoas que fazem dietas, Então, para atender esse público, eu criei essa de 0 açúcar, 0 glúten, 0 lactose e fiz a redução do açúcar em todas as outras receitas. Para Poliane, porém, o diferencial de uma produção artesanal não está apenas na receita. O cuidado com os ingredientes, o preparo, a forma como o produto também chega ao consumidor fazem parte da experiência que ela quer oferecer. Na minha opinião, o grande segredo está em fazer tudo com amor, cuidado e atenção. O produto precisa ser bem feito, com ingredientes selecionados de qualidade e chegar até o cliente bem embalado, com todo o carinho que ele merece. Mas, acima de tudo, não vendemos apenas um produto, vendemos memória afetiva. Aquele sabor que lembra a infância. A trajetória das cocadas da Poli mostra que o crescimento de um pequeno negócio também pode transformar a vida de quem está por trás dele. E depois de trocar a estabilidade de um cargo público pelo empreendedorismo, Poliane tem uma mensagem para outras mulheres que também pensam em começar um negócio. Primeiro de tudo, coloque Deus acima de tudo na sua vida. Depois eu digo, se organize, porque qualquer sonho, antes de virar realidade, ele precisa estar organizado na sua cabeça e só depois colocado em prática. Então, perca o medo. O medo hoje ele é o maior vilão de todos os sonhos. Jogue ele para fora, vá com os pés firmes no chão, com fé e coragem, e dê um passo de cada vez. A história de Poliane da Silva Santos começou com uma receita de família e o desejo de conseguir uma renda a mais. Hoje, as cocadas da Poli representam uma escolha profissional construída com criatividade, inovação e persistência. Um exemplo de que, no campo, uma ideia simples pode ganhar novos sabores, conquistar mercados e se transformar em um negócio capaz de mudar uma trajetória. E tem aqui, para aqueles que se interessaram, ficaram curiosos, conhecer aí o trabalho da Poli, tem o Instagram dela, que é o @cocadas.da.poli. Poli com P-O, 2 L's e o Y no final.
Muito bem, contamos aí então novamente a história da Poli lá de Jaguaré, que produz aí as cocadas praticamente sem açúcar e regadas a pimenta do reino e café, então, José. É, legal, uns sabores bem diferentes. Exótica, né? É. E mandou muitíssimo bem. ela acreditou na ideia. E fez acontecer. E fez com que a coisa acontecesse. Exatamente. E ficou até famosa por causa das cocadas, Das cocadas, né? isso aí. Serve agora de exemplo, né, para outras mulheres certo. também. Vamos dando sequência aqui ao nosso Momento Agro agora com a agenda do produtor. É hora da agenda do produtor. Vamos começar então a nossa agenda, então, José, Vamos lá. lembrando aos nossos ouvintes do Prêmio Biguá 2026. As inscrições estão abertas, né, para o Prêmio Biguá. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro. Estão abertas e 6 de setembro é logo ali, hein, pessoal? Logo ali. Logo ali, então se adiante aí. E nas seguintes categorias você pode participar: produtor rural, poder público, escolas, educação infantil, ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. E o prêmio aí contempla, como já dissemos aqui nos programas anteriores, as regiões Sul, Norte e Noroeste. Inscrições podem ser feitas nesse site aqui, ó, pessoal. Anote aí, caso você tenha interesse de participar. www.agazeta.com.br/Prêmio Biguá. É interessante, então, sobre o Prêmio Biguá, a mesma coisa que a gente fala aqui algumas vezes do agroturismo. Talvez por estar ali no dia a dia, a gente não consegue ver o diferencial do que a gente tem ou do que a gente faz. E a mesma coisa com o Prêmio Biguá. Se você é produtor rural e tem aí na sua propriedade ações de sustentabilidade, como preservação de nascentes, recuperação de nascentes, criação de... enfim. Reutilização de alguma forma. Exatamente. Fique atento, inscreve aí o seu projeto, vai lá no endereço que o Winton falou, agazeta.com.br/Prêmio Biguá, tudo junto, e dá uma olhadinha no regulamento, inscreve o seu projeto que você pode aí ser premiado e ganhar visibilidade com o seu projeto. Servir de exemplo para que outros produtores tenham a mesma iniciativa. Isso aí, falou e disse, dona Rose. Vamos falar agora de Pinheiros Agro Show. É isso, a programação técnica aí será um dos principais destaques da 4ª edição da Pinheiros Agro Show, que começa na quinta-feira, já agora dia 27, e segue até no sábado, dia 29, lá no Parque de Vaquejada José Maria, em Pinheiros, Espírito Santo. Vou chegar aí, hein, Romário? Você que é aí de Pinheiros, que manda recadinho pra gente aqui toda semana, vou chegar por aí pra conferir a feira de pertinho. Pode chegar aí, parceira. Tamo aqui, parceira. Ó, então se ele te xingar, você não briga comigo não, hein? Você falou Romário. Romário é um nome muito conhecido. Romário, olha isso. É um nome muito conhecido, mas ao mesmo tempo que não é comum, né? Não é comum, não é. Me remeti àquele Romário lá. Você é flamenguista, Romário? Pelo menos? Olha isso. Entre os temas que serão apresentados ao longo do evento estão o uso da inteligência artificial. Eita, essa inteligência artificial tá para tudo quanto é lado, né, Para tudo Rose? quanto é lado, então. Outorga automática de recursos hídricos com a apresentação do HidroAger. E os avanços dos estudos sobre secagem de café utilizando aí o gás natural, além de palestras voltadas à gestão e o desenvolvimento do setor agropecuário. Essa feira de Pinheiros, então, é interessante chamar a atenção, porque Pinheiros está mais numa região, assim, considerada já um extremo norte. Sim. Fica perto ali de Montanha, de Mucurici, de Ponto Belo, de Boa Esperança. Então, essa feira ela é uma referência para aquela região ali do estado. É a única feira que acontece naquela região por ali. É uma feira grande, uma feira interessante. Já participei nos outros anos. E esse ano, se Deus me permitir, estarei de novo lá na quinta-feira, na abertura, e na sexta-feira. Então, aí você que é da região, esse é um evento bem importante. E os temas estão mais do que atuais, Nossa, né, então? Mãe, muito atuais mesmo. Essa questão da inteligência artificial, a utilização do gás natural também, isso é bem recente, né? Sim, muito interessante. Então, se você é aí da região, e se você não é também e quer ir até lá, é um evento que vale a pena. Beleza, então.
Momento Agro segue falando agora do 8º seminário Novas Tecnologias para Produção de Mudas e Cultivo de Café Conilon. Nos dias 2 e 3 de setembro, no Auditório SESI, aqui em Linhares, na Avenida Filogônio Peixoto, ali no bairro Aviso. O seminário é realizado pela Associação Brasileira de Insumos para Agricultura Sustentável, Incapé e Prefeitura de Linhares e os seus parceiros. As inscrições para você que quer participar desse 8º seminário Novas Tecnologias é esse aqui, ó, www.simpla, esse Simpla é com Y, simpla.com.br. Esse site, pessoal, ele é um site de venda de ingresso, mas não paga para participar desse seminário, tá? Então, você pode entrar lá e só para você fazer o registro da sua participação no evento. É um evento bem importante para nossa região, que é extremamente de cafeicultura, né? E que tem discutido muito aí a agricultura sustentável. Beleza, dito isso, vamos para mais uma pausa aqui. Vamos tomar mais um café, então, José, e na volta nós vamos falar de tecnologia. Você está ouvindo Momento Agro. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. Tecno Agro, inovação no campo. Vamos lá, já voltamos, pessoal. Como dissemos, né, foi rapidinho, já estamos de volta falando agora aqui sobre uma pesquisa que mede nível de adoção tecnológica entre produtores capixabas. Eu achei bem interessante isso aqui, então. A tecnologia já faz parte aí da realidade de muitas propriedades rurais, mas o nível de utilização dessas ferramentas pode variar bastante aí de uma região para outra. E para entender esse cenário, a Rural, empresa de investimentos e consultoria especializada no agro, está realizando o Rural IAT, que é um levantamento sobre a adoção de tecnologias no campo. A pesquisa será realizada em 19 polos agrícolas brasileiros, entre eles o Espírito Santo. O estado reúne diferentes cadeias produtivas e perfis de produtores, o que permite então observar como a tecnologia está sendo incorporada em realidades distintas dentro do agronegócio capixaba. Quem explica a importância desse levantamento para o estado é a Sara Ellen Eduardo Bernardos Ramos, Head de Marketing da Rural. O Espírito Santo é um polo agrícola muito relevante no cenário nacional. O estado tem forte presença na cafeicultura, na fruticultura, é o maior exportador nacional de mamão-papaya e se destacam também outras culturas como abacaxi, maracujá, coco, goiaba, morango. Então o estado ele reúne produtores com diferentes perfis e níveis de acesso à tecnologia. E é isso que a gente quer medir. O grande diferencial do Rural IAT é justamente não partir de uma premissa de que a tecnologia está sendo adotada apenas porque está disponível ou porque foi adquirida. A gente quer entender o quanto ela está sendo efetivamente incorporada à operação e principalmente à tomada de decisão. O café é uma das principais atividades agrícolas aqui do Espírito Santo e também está aí entre as áreas que serão observadas pelo levantamento. Mas em vez de partir de uma lista de tecnologias já conhecidas, a pesquisa quer descobrir quais soluções estão presentes nas propriedades e até onde elas foram incorporadas às atividades. O café é uma das verticais que o Rural IAT vai analisar, mas a pesquisa não parte de uma lista prévia de tecnologias. O objetivo é justamente identificar quais tecnologias já estão presentes e em que profundidade elas são utilizadas. Vamos olhar para diferentes dimensões, como gestão, tomada de decisão, precisão e sensoriamento, automação, maquinário, e além da cadeia como um todo, né? A questão da comercialização, da rastreabilidade, e também vamos investigar as chamadas fronteiras de valor, que incluem biotecnologia, bioinsumos, climatec, carbono e inclusão financeira. Isso pode mostrar, por exemplo, onde o produtor já avançou bastante e onde existe uma distância entre ter o acesso a uma solução e conseguir incorporá-la efetivamente à rotina da propriedade.
Essa diferença entre ter acesso a uma tecnologia e conseguir utilizá-la na prática também leva a outra questão. Quais são os fatores que dificultam esse processo? O levantamento vai buscar essas respostas considerando as diferentes realidades encontradas no campo. O custo pode ser uma barreira importante, mas não queremos assumir que seja necessariamente a principal. E esse diagnóstico é especialmente importante porque permite entender a real razão por trás de determinada tecnologia não estar sendo adotada. Às vezes o problema pode ser o preço, mas em outras situações pode ser falta de capacitação, conectividade, crédito ou até mesmo a dificuldade de integrar a solução à operação existente. Um desses desafios está relacionado à infraestrutura. Em propriedades onde a conexão é limitada, atividades que dependem de comunicação constante podem ter o funcionamento comprometido, enquanto informações importantes podem não chegar ao produtor na velocidade necessária. Sim, a falta de conectividade limita tanto a chegada de informação para esse produtor, para tomar decisões mais rápidas, como restringe o acesso em tempo real de ferramentas que dependem da nuvem ou da transmissão instantânea de dados. A pesquisa também propõe olhar para um estágio que vai além da simples presença de equipamentos ou ferramentas na propriedade. O objetivo é entender o que acontece depois que a tecnologia chega ao campo e como ela passa a fazer parte da rotina de trabalho. Essa avaliação permite diferenciar propriedades que estão em diferentes estágios de maturidade e tecnologia. Na prática, o resultado poderá mostrar se uma ferramenta está apenas disponível, se é utilizada no dia a dia ou se os dados produzidos por ela ajudam o produtor a definir os próximos passos da atividade. Essa é uma das principais perguntas que queremos responder com a pesquisa. Existe uma diferença muito grande entre ter uma tecnologia, utilizá-la e ainda utilizar os dados produzidos por ela para tomar decisões. Um exemplo simples: uma propriedade pode ter uma máquina equipada com piloto automático, mas é diferente entre ter e efetivamente utilizar essa funcionalidade no dia a dia. E ainda é diferente de utilizar os dados gerados pela operação para tomar uma decisão agronômica ou financeira. O Rural IAT vai justamente separar esses estágios por meio de uma escala de 1 a 5. No Espírito Santo, isso pode revelar não apenas quais tecnologias chegar nas propriedades, mas qual é a profundidade dessa adoção. Esse é um dado muito mais relevante para entender a maturidade tecnológica do agro capixaba. Ao reunir essas informações de diferentes polos agrícolas, o índice poderá oferecer, então, uma visão comparativa sobre o estágio de inovação no campo. Para o Espírito Santo, a expectativa é identificar onde o agronegócio capixaba já avançou e quais pontos ainda precisam de atenção. A proposta é que o levantamento seja repetido todos os anos, com uma série histórica. Será possível acompanhar as mudanças na adoção de tecnologias e observar como as propriedades evoluem ao longo do tempo. O diagnóstico pode se tornar, assim, uma ferramenta para orientar investimentos, estratégias empresariais e ações voltadas à inovação do agronegócio capixaba. Sim, essa é uma das principais propostas do Rural IAT. A pesquisa será realizada em 19 polos agrícolas do país e vai permitir construir uma visão comparável sobre a adoção tecnológica em diferentes realidades produtivas. Para o Espírito Santo, isso significa ter um diagnóstico mais objetivo sobre onde o Estado está em relação a outros polos e, principalmente, quais são seus pontos fortes e seus gargalos. Além disso, o índice também foi pensado para ser repetido anualmente, criando uma série histórica capaz de acompanhar a evolução da maturidade tecnológica do agro brasileiro. No caso capixaba, isso pode ajudar produtores, empresas, investidores e formuladores de políticas públicas a entenderem com mais precisão onde estão as maiores oportunidades
para acelerar a inovação e transformar tecnologia em produtividade. No campo, a presença de novas ferramentas é apenas parte desse processo. O verdadeiro avanço acontece quando a tecnologia passa a fazer sentido para a realidade da propriedade e contribui de fato para o trabalho e para as decisões do produtor. É uma evolução que o levantamento pretende ajudar a enxergar no agro capixaba. Os resultados da Rural IAT serão divulgados em novembro na edição 2026 da Rural Tech Reports. É uma gestão dessa tecnologia que vem chegando aí, na verdade. É para saber, na verdade, né? Então, porque a gente fala tanto da tecnologia, a tecnologia no agro, startup disso, startup daquilo. Como será que isso está chegando para o produtor? E será que ela está sendo bem utilizada? E será que ela está sendo bem utilizada? Será que está chegando tudo que a gente vê, está chegando para todo mundo? Né? Como é que isso está sendo aplicado? Como é que eles estão aproveitando no isso? Dia a dia. No dia a dia, né? Então eu achei essa pesquisa bem importante e a gente vai ficar bem atento, pessoal, para quando sair aí o resultado, a gente trazer esses dados aqui para vocês, especialmente com relação ao Espírito Santo e mais ainda quanto à produção de café no nosso estado. Isso aí, falar em café, Rose, tá vindo aí o Matheus Magalhães, trazendo a análise de mercado do café, ele que é analista de mercado do agronegócio. A análise do mercado. Mercado essa semana, mais uma vez, é chovendo molhado, é figurinha repetida, falar de volatilidade, falar de loucura nas bolsas, tanto no intradia quanto durante a semana. E uma semana marcada no Conilon, ainda vemos um mercado de grandes estoques, de baixa liquidez e que ainda está volátil, ainda acontece muita coisa, mesmo sabendo que safra do Vietnã está chegando e vai chegar com volume de exportação interessante, porque lá não quebra safra. No Arábica a situação é um pouco diferente, a gente tem visto estoques certificados cada vez mais baixos, a gente tem visto a situação climática grave lá na Colômbia e a gente tem visto também uma colheita atrasada se comparada ao ano passado, né? De toda forma, vale ficar de olho na safra de América Central e na safra de Vietnã que está chegando nos próximos meses. Produtor, travar a safra, ter cuidado, fazer gestão financeira, gestão de risco dentro da sua fazenda, dentro do seu negócio. Também ficar de olho na situação climática em Minas Gerais. Vamos ver se essa safra de Arábica a gente consegue terminar de colher, adiantar essa colheita e ver como isso vai chegar nos mercados, mesmo assim com baixa liquidez. Cuidado e atenção e nos vemos semana que vem. Resumindo, então, a palavra de ordem aí, pelo que o Matheus falou, é cautela com a venda do seu café. Muita calma nessa hora. Só vende aí se você realmente estiver precisando. Né? Obrigada, Matheus, então, aí por mais essa análise de mercado aqui pra gente do café. Beleza, vamos com agroturismo agora. Agroturismo, gastronomia e cultura rural. Vamos falar de agroturismo então, José, eu vou trazer uma pauta fresquinha que eu descobri lá no Rural Tours e que eu não tinha ideia de que isso existia e que eu achei fantástica. Pode ser uma oportunidade para quem já está aí trabalhando com agroturismo na propriedade. Floresta como destino. Áreas de mata podem gerar renda e agregar valor ao agroturismo. Pois é, uma das atividades de maior sucesso durante a Rural Tour, que a Rose já citou aí no último final de semana, foi a experiência envolvendo a mata. A trilha Vozes da Floresta, com banho de floresta, passarinhada, são duas experiências de agroturismo apresentadas nesta feira, mas que podem ser desenvolvidas nas propriedades rurais. A Cláudia Pimenta, ela é bióloga e proprietária da Biocap Consultoria Ambiental. Ela explica que a mata, ela não precisa ser vista apenas aí como uma área preservada. Tem que ficar lá quietinho. Porque a gente sabe que por causa de uma questão de legislação, toda propriedade tem seu pedacinho de mata, né? Justamente, Então foi isso que ela falou. Ela não precisa ser vista apenas como uma área preservada, separada da atividade turística. Quando usada de maneira responsável, uma pequena área pode se transformar em um dos grandes diferenciais na propriedade rural. Até porque, né, Rose, quando se conhece, né, você conhecendo melhor a floresta, a importância dela estar ali, dela existir ali, você também tem mais respeito pela mata, pela floresta, claro, pela preservação, né? Exatamente. E é possível criar espaços
contemplativos, experiências de observação. Lá você vai observar aves, a vida silvestre, a educação ambiental, pode fotografar a natureza, tem trilhas ali dentro da mata, onde você vai viver experiências sensoriais, momentos de conexão com a vida ali da natureza, na mata, na floresta. Se você já tem atividades de agroturismo na propriedade e ficou aí interessado em incluir atividades na mata, o primeiro passo é fazer um diagnóstico dessa área. O trabalho começa pela leitura ambiental da propriedade. A gente vai entender a vegetação, o que compõe aquele espaço, aquele fragmento, a fauna, né, incluindo a sua paisagem, a água, os sons, os pontos interessantes e também a história do lugar. Aí, a partir disso, então, vamos construir uma experiência que tenha a identidade própria e essa identidade própria ela vai dialogar com os demais atrativos do agroturismo. A Cláudia ela pontuou que o tamanho do espaço não é o mais importante. Pessoal, talvez você está pensando aí que você tem que ter, sei lá, uma imensidão de área. Mas sim elementos de cada local, o que torna ainda mais necessária uma avaliação das áreas. Ela alerta para as condições de segurança do espaço para receber aí os visitantes. Então, o potencial de uma área não é determinado apenas pelo seu tamanho, mas principalmente pela qualidade da experiência que ela vai nos proporcionar. Uma área ela relativamente pequena pode apresentar diversidade de aves, de árvores, curso d'água, paisagens, os sons da floresta, os elementos históricos e culturais, às vezes tem uma gruta, né? Isso tudo a gente vai fazer esse estudo que são capazes de sustentar uma experiência muito rica. Em alguns casos, né, em um pequeno curso bem planejado e interpretado, podem ser muito mais interessantes para o visitante do que uma trilha enorme. Também temos que olhar também a questão da segurança, declividade, para a gente criar ali trechos, tenham níveis, e aí então avaliar as limitações ambientais dessa área. O turismo da natureza ele precisa ser pensado de forma que a visitação seja compatível com a conservação, né? Então, depois desse diagnóstico, nós conseguimos identificar não somente se aquela mata pode receber uma atividade, mas principalmente qual experiência combina com aquela propriedade. Não existe uma trilha pronta que possa simplesmente ser reproduzida em qualquer lugar. Então, isso faz a diferença. Por isso, precisamos fazer esse diagnóstico. Cláudia disse também que existe um potencial enorme nas matas capixabas, mas ainda pouco percebido pelos produtores rurais que ainda não desenvolvem esse turismo de experiência. Reconhecem como algo bonito, importante, que precisa ser preservado, mas nem sempre conseguem enxergar como parte de experiência turística que pode agregar valor ao que já é desenvolvido na propriedade. Por isso, muitos já investem no agroturismo, mas ainda não despertaram para esse potencial de geração de renda. Acredito que esse potencial ainda é muito pouco percebido. Às vezes o produtor possui árvores, nascentes, paisagens maravilhosas, extraordinárias, e na rotina dele ele ainda não conseguiu ver isso como algo para um visitante urbano, né? O turista quando ele vem viver a experiência, ele vem desacelerar, oferecer para esse turista que ele pode estar ali no lugar aonde ele vai levar um pouco daquela história consigo. Eu vejo como uma oportunidade para o agroturismo capixaba se integrar ainda mais na produção rural à biodiversidade. A Biocap, a empresa que a Cláudia representa, faz parte do painel de consultores do Sebrae, pessoal, e oferece serviços de estruturação e implementação do turismo de experiência em áreas de mata. Se você ficou interessado, é só procurar aí o Sebrae mais próximo de você e solicitar aí informações sobre o atendimento. O Instagram da Biocap, caso você tenha interesse aí de entender mais sobre esse trabalho, é o @biocap. PI, não é com P mudo, tá, gente? É Biocap, @Biocap. Então, eu fiz uma parte dessa experiência lá
E é muito legal. É muito legal, é muito relaxante, é muito bom para você ouvir os pássaros, estar no meio da floresta. É muito bacana. A feira como um todo foi um sucesso, assim. É muito legal. Tem muita experiência, você consegue fazer muita coisa. Mas essa parte da floresta eu achei muito interessante. E como eu já falei, como toda propriedade tem aí o seu pedaço de mata, isso tá aí para todo mundo. Verdade. Né? É feito de maneira responsável, não destrói nada, não espanta animal, não mata nada da floresta, enfim. É que até então tinha uma consciência de que a mata tem que preservar, tem que ficar ali, não pode fazer nada e tal. Essa consciência agora também é nova, né? De que você pode fazer esse trabalho aí, desse turismo, né? Dentro de uma floresta, dentro de uma mata. É tudo feito com muito respeito, como você falou. Então, assim, o silêncio, né? Aí tem os binóculos para observação das aves. E conhecer também é uma forma de você entender melhor por que tem que preservar. Uma consciência para poder preservar. Perfeito, é isso aí. Perfeito, é isso mesmo. Sequência do nosso Momento Agro, Rose, e agora a previsão do tempo. Como é que vai ficar a semana, hein? Momento Agro e a previsão do tempo. É sol, então, é sol e calor. E estamos aí na reta final de agosto, pessoal, vivendo o período típico do inverno capixaba. Os dados recentes do INCAPER e do IMET confirmam que a nossa atmosfera segue sob a influência de um sistema de alta pressão e alto mar. Isso significa dias quentes, ventos moderados e noites mais frias. O grande alerta dessa semana vai para a umidade do solo, que está baixando rapidamente por causa aí da evaporação acelerada. E você disse reta final de agosto, Rose. Lembra-se também que é reta final praticamente do inverno, né? Sim, do inverno também. Na segunda e terça-feira, o calor aumenta um pouco e o céu fica quase sem nuvens. Não há qualquer previsão de chuva e o predomínio do ar seco, exigindo a atenção com a hidratação das plantas, pessoal. Na quarta e na quinta, o vento que vem do litoral sopra com intensidade moderada. Esse vento traz umidade e pode causar aí um aumento na nebulosidade ao amanhecer. Mas logo o sol aparece. As temperaturas variam entre 17 e 30 graus. Já na sexta-feira, o tempo segue firme, com calor à tarde e sem chance de chuva rápida para o interior do nosso norte e noroeste. E diante desse cenário de tempo seco e quente, então é bom ficar atento, hein? Concentre os turnos de irrigação estritamente no período da manhã. Irrigar nas primeiras horas do dia evita que a água evapore antes de chegar às raízes e reduz então os choques térmicos no solo. Mantenha a terra bem protegida com matéria orgânica e não descuide do alerta sanitário preventivo. Não descuide, tome cuidado e atenção com esse tempo seco. A análise do mercado. É análise de mercado com a Pimenta do Reino. Para fazer essa análise para a gente, vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Especiarias, o Frank Moro. Bom dia, vamos falar agora um pouquinho do mercado da Pimenta do Reino. Essa semana, o mercado brasileiro se manteve estável após alguns dias, de subida nos preços internacionais. Ele teve uma estabilização. Isso ocorreu porque o Vietnã, que é o nosso maior concorrente, não tem acompanhado as altas que estão sendo praticadas no Brasil. Então, o que acontece no mercado? Se o Brasil aumenta os seus preços e o Vietnã não aumenta, o importador ele escolhe de qual origem ele vai comprar. E, consequentemente, ele passa a comprar da origem mais barata, que hoje é o Vietnã. E por que isso está acontecendo? O Vietnã, nesse momento, apesar de não estar na safra, tem um estoque elevado de pimenta do reino. São bastante pimenta do reino guardado e também ele importou muita pimenta do reino do Brasil. Então, o Vietnã está com estoque alto, por esse motivo eles não estão subindo os preços lá. Isso faz com que o Brasil não consiga também manter esse aumento que a gente vinha projetando nos últimos dias. Então, infelizmente, nesse momento o mercado está estável com uma tendência para fraco, tá? Tudo
vai depender de como o Vietnã vai se comportar. Tá bom? Por hoje é só. Desejo a todos uma excelente semana. Momento Agro. Vamos torcer, né, Frank, para que os preços subam ou pelo menos fiquem, né, como estão. Agradecendo então a análise de mercado feita pelo Frank Mouro falando sobre a pimenta do reino. E assim, então, José, nós finalizamos mais um Momento Agro. Você vai pra exposição, então? Tá saindo daqui? Vai pra exposição? Não. Então me falou, gente, que ele comprou um chapelão, tá tudo pronto já. Chapeludo. Olha o que ele lembrou. Meu Deus. Pois é, Rose, o prazer estarmos juntos em mais um programa, em mais um Momento Agro. É isso, então, um prazer mesmo. Mas antes de dar tchau, fale pra nós. Vamos deixar um recado aí, porque dia 28, então, é dia do avicultor. Ah, legal. Vamos deixar, então, um abraço aí para os produtores, os trabalhadores, o pessoal da avicultura. Dia 28 de agosto, dia do avicultor. Um abraço, então, aí aos avicultores do nosso estado. Abraço e o nosso reconhecimento. Agora sim, então, um prazer estarmos juntos neste programa. Aproveitamos e convidamos você de casa para participar. Faz igual o Romário, gente. Manda uma mensagem pra gente. Entre em contato pelas redes sociais da Rádio Gazeta FM, no @Gazeta FM Norte. Manda a sua sugestão de pauta, a sua história de vida e uma outra contribuição aí que você queira. Beleza, estamos esperando a sua participação, que pode ser também pelo WhatsApp 995 11 15 36. Estamos esperando então a sua participação e lembrando então que todas as edições do nosso programa, elas estão no Spotify e também no YouTube. Não deu tempo de ouvir o programa aqui de manhã, cedinho? Mas tá lá depois, daqui a pouquinho já tá lá no Spotify e no YouTube e você pode ir lá conferir o nosso programa. É só procurar Momento Agro _ Rádio Gazeta. Esse programa foi apresentado por mim, Rose Ronquete, e pelo meu colega Inton José. Produção Rose Ronquete, Amabile Calimã. E a edição é dele, do Paulo Lúcio. Valeu, Rose. Um abração pra você, bom final de semana. Pra você de Linhares e pra nossa Linhares, linda demais. Aniversariante do dia, como bem lembrou a Rose, Colatina também aniversariando hoje. Pras duas cidades, forte abraço pra todos os moradores, todos os colatinenses, todos os linharenses estão de parabéns. É isso, então. Forte abraço, então, aí para os moradores, nossos ouvintes dessas duas cidades. Um abraço a você que está com a gente aqui todos os sábados, que nos acompanha. E até o próximo sábado, se Deus quiser. E Ele há de querer. Você ouviu na Rádio Gazeta, Momento Agro. Rádio Gazeta.